Já estamos de volta nesta delícia de episódio e eu tô aproveitando, comendo esse panetone delicioso e falando de um assunto extraordinário. E a gente estava batendo um papo em off aqui com a Dani e da seguinte forma, a gente estava querendo entender qual que era o processo de contratação dessa agente de IA, não é, Carol? Para entender de que forma funciona a sua consultoria. Ô, Dani, na verdade, assim, Henrique, desculpa até te interromper, sim. mas agente, performance, IA, são termos novos. Eu queria que você fosse a mais simplista possível. Do que estamos falando nessa mesa? O que é o teu trabalho? Como contratar? Perfeito, vamos lá. E fica à vontade para comer o panetone também. Primeiro, deixa eu falar do panetone. Experimentar. Na hora que falou que era panetone salgado. Quando você entrou aqui no estúdio, você sentiu o cheirinho? Gente, ela mandou até para mim. Quer ver? Nós fomos agraciados com esse panetone. E ele é um panetone salgado lá da Cris Artesanale. Aonde é a Cris Artesanale? Lá na Praça João Pinheiro. Ela mandou para mim aqui as informações do negócio dela. Cadê? Ai, gente, por que eu não tô achando? Daquelas que não deixou o negócio no jeito, né? Ó, a Artesanale é uma padaria de produção totalmente artesanal que busca resgatar memórias afetivas através dos sabores e de pães tradicionais, como o pão sovado, as roscas, o pão de milho, e também busca trazer inovações para a cidade de Pouso Alegre com pães de outras regiões, como as cucas do sul, as medialunas argentinas, as fogáceas italianas e muito mais. Na Artesanale, a produção é pequena, mas o carinho e a dedicação são infinitos. Artesanale, a sua padaria artesanal em Pouso Alegre. Eu tenho intolerância à lactose e alergia à caseína, então eu só pego pão lá. Tem um pão multigrãos que ela faz toda segunda-feira, que é sensacional. Não tem açúcar, não tem leite, não tem manteiga, gordura, nada disso. Muito bom. E aí hoje ela nos parte um pedaço aí pra Dani. agraciou com esse panetone. É um panetone salgado, eu nunca tinha comido, comi o ano passado, achei maravilhoso. Bom, é a primeira vez que eu como também. Eu comi o ano passado, dela mesmo. Aí, vamos lá, experimentar. É muito bom. Gente, que delícia. É só por encomenda, então a gente vai colocar o Instagram dela aí na tela. Vocês começam a seguir ela, já façam aí suas encomendas. O que você achou, Dani? Quer mais, Henrique? Eu Cadê quero. seu pratinho? Nossa, gente. Muito bom. Eu gosto muito desses negócios com café com leite, gente. Bom, né? Pois é, Muito bom. Muito gostoso. Bom, mas e aí, Dani? Agora conte pra nós. Vamos lá. Sem tantos termos técnicos, então. É o hábito, sabe? A gente começa a falar muito nisso. É porque para você é comum, né? Seu linguajar diário. Quando a gente fala de agentes de IA, por quê? Quando a gente vai entender um pouquinho da inteligência artificial, quando que surgiu, na verdade, a inteligência já existe há bastante tempo. Em 2020, né, a OpenAI, que é a mãe do ChatGPT, começou a trazer isso mais para o público. E depois, recentemente, a Meta, né, que é Facebook, Mark Zuckerberg, ele que trouxe algumas inteligências artificiais para começar a ter o acesso para todo mundo, onde o pessoal começou a brincar, a usar isso muito como brincadeira. Quando a gente fala de agentes de IA, são funcionários, agentes mesmo, que vão trabalhar numa determinada função. Então, esse é o nome que a gente dá para quando a gente coloca uma função específica para alguém que está lá exercendo, tá? Quando a gente fala também de performar, então o que significa isso? É ele trabalhar bem respondendo de acordo com aquilo que ele foi treinado. Tem um outro termo também que é muito comum da gente falar, que quando ele falha, ele alucina. Então ele começa a responder como se tivesse vida própria. Mas não é isso. É porque ele vai buscar todas essas informações numa base de dados gigantesca. Que aí ele foi
treinado. Mas a inteligência artificial, ela remete a gente através de aprendizado. Então, ela sempre está aprendendo. Por isso que a gente começa a ver aí tantas inteligências artificiais surgindo, né? Uhum. Cada hora é um tipo, uma especificidade. Por quê? Porque ela é capaz de aprender e aprender cada vez mais. Agora, trazendo isso para o meu negócio, como que eu faço essa consultoria? Então, como eu falei, a princípio a gente faz uma reunião inicial onde eu entendo. Quando eu entendo todo esse negócio, eu vou trazer essas soluções, vou propor isso para o meu cliente. Ele entendeu isso ou vê alguma outra necessidade, porque pode despertar alguma coisa diferente aí, a gente vai fazer essa conversa toda. Depois eu faço, baseado nisso, uma proposta comercial para ele. Como tudo é muito personalizado, eu sempre vou trazer alguma coisa de acordo com a necessidade. Então, tem N tipos. Quando se trata de inteligência artificial, o céu é o limite. Então, não existe um valor fixo desse trabalho que a gente faz. E eu trago esse trabalho como uma consultoria de 12 meses. Então, eu vou estar com esse cliente com acompanhamento e suporte contínuo, tá? Isso é importante falar. Porque não vou ser aquela que vou trazer essa solução, implementei, mesmo que ele já esteja funcionando muito bem, e eu vou esquecer do meu cliente. Não. Eu tenho o controle desse acompanhamento contínuo, tá? Então, também eu tenho uma equipe que agora já tenho essa necessidade de ter. Então, várias pessoas trabalhando em conjunto, como parcerias ainda, mas trabalhando em conjunto para a gente poder trazer cada vez melhoras nesse suporte. Mas eu gosto de trabalhar nesse formato, dessa consultoria com 12 meses. Por que isso? Porque é mais eficiente. Quando a gente tempo faz suficiente para vocês para ter resultado. O que acontece? A gente já, mas demora tudo isso para ter um resultado? Não, não é que demora tudo isso. Mas quando a gente faz a implementação, a gente vai fazendo esses reajustes ali para poder melhorar. Até humano, né, Dani? Eu falo assim, eu tive uma equipe de marketing, a gente demorou uns 3, 4 meses para começar a falar a mesma língua. Era uma equipe com 4 pessoas e eu. E isso é natural, né? Sim. Agora você imagina quando a gente fala de uma IA que está fazendo um monte de coisas. E no decorrer desse um ano, o que é muito comum é do próprio cliente já pedir algum serviço a mais, porque ele gostou. Isso é natural de acontecer. Nossa, não dá para acontecer isso, não dá para fazer isso. Então agora vamos colocar uma coisa assim prática. Vou tentar não utilizar termos técnicos aqui só para poder ter entendimento. Carol, você pode me interromper aqui se alguma coisa estiver falando, não dá nem para eu entender. Mas vamos supor que o cliente contratou um serviço que é o básico de um atendimento, tá? Um agente para atendimento. E no decorrer desse trabalho, desse processo todo, o meu cliente virou e falou assim, agora eu adquiri um software que eu vou implementar para melhorar a gestão da minha clínica. E aí ele quer um outro agente, então, com uma função específica, por exemplo, para trazer dados de como houve uma melhora nas vendas, do faturamento. Então, ele quer trazer isso, mas com dados reais. É claro que se eu pegar esse software, ele vai ter ali algo específico, mas eu posso fazer isso via um agente, onde ele vai olhar, por exemplo, no WhatsApp, ver as conversões que teve através da qualificação daqueles clientes que entraram em contato, levar isso para uma API, que termo que é esse? Só para poder entender, tá? É uma automação que a gente utiliza quando eu pego, vou fazer como se fosse uma ponte, tá? Então, para fazer uma analogia mais legal, quando eu vou para um restaurante e eu vou pedir a comida, eu vou solicitar isso via um garçom. Esse garçom vai até a cozinha, faz o pedido e volta. O garçom
é como se fosse essa API, quando a gente fala. Então, essa API está dentro de um software que é colocado, então tem várias empresas, então assim como as clínicas odontológicas que utilizam isso. Essas automações, elas acontecem via API, então o agente conversa com a API, o API vai lá, pega o dado, traz novamente e traz para o agente. E isso com uma infinidade de respostas. Então, eu posso ter informações das mais diversas e mais precisas possíveis. Se eu não estou preparada para isso, ou se eu implementei um agente e aí eu não estou participando desse processo todo, avaliando tudo isso, eu não sei exatamente em qual momento que seria o ideal de fazer essa implementação. Mas se ali eu estou acompanhando isso, fica muito mais fácil para eu trazer, porque acaba ficando muito fluido. Então, constantemente, a gente pode fazer essas integrações de uma forma mais inteligente, muito melhor. É completamente diferente de você ir lá instalar, tchau, obrigada. Daqui a um ano eu volto para ver como é que tá. Entendeu? É por isso que as pessoas desanimam. E isso eu já conversei. Eu teve um cliente que não é da área de odontologia, da área da contabilidade, que trabalha, ele tem alguns agentes, porque ele gosta de trabalhar com isso, e começou a colocar ali os agentes no serviço dele. Chegou uma hora que ele implementou e começou a ter um monte de probleminhas ali, que não estava tão legal. Mas ele não tem aquela expertise, aquele tempo, aí abandonou isso, então ficou meio desanimador ali. Nossa, mas não está respondendo do jeito que eu quero. Por que isso? Porque exatamente é a questão do treinamento. Então, aí já entra em uma outra coisa, que a gente fala de engenharia de prompt. Eu já ia falar deles. O que é a engenharia de prompt? É você poder falar da maneira correta, não é como a gente acha que deve falar. Então, não é assim. Então, tudo tem como para essa IA entender da forma que a gente quer. Eu fiz, só para o pessoal de casa entender, assim, de um jeito bem prático e para quem é bem leigo no assunto, né, como eu fiz um curso de IA esses dias, bem raso mesmo, só para eu me virar, né? E aí, o Gemini, que é aquele que faz fotos, eu tirei uma foto do estúdio, daqui, peguei uma foto minha e pedi para ele me colocar na mesa no estúdio. Gente, ele me colocou sentada aqui em cima, como se eu fosse um gato, assim, ó. Mas eu ri. Eu ri. Falei, por aqueles gatos distantes de antigamente, bem aqui no meio da mesa, assim. Exato. Aí eu fui e falei com a Carol, que é a minha mentora. Um abraço, Carol. Falei, Carol, pelo amor de Deus, olha aqui, socorre eu. Gente, o prompt dela, ele entregou eu maravilhosa aqui dentro do estúdio. Aí eu falei assim, olha para você ver, o negócio não é só pegar a inteligência artificial e fazer, você precisa ter a sacada de fazer um comando. Prompt nada mais é do que um comando, gente. Um comando correto. Porque senão ele vai te deixar com 3 pernas, vai te botar em cima da mesa. Agora, uma curiosidade, né? Você falou, a Meta, ela vem implementando já tem um tempo aí a IA dentro das suas plataformas. Até inclusive, para poder treinar os algoritmos aí dos anúncios online, a gente percebe que teve uma atualização, acho que tem há 2 anos, ou 3 anos, não lembro, que eles pediram para todos que faziam a gestão de tráfego, não é implementar a palavra certa, mas para você atrelar a sua conta de anúncios a uma API, né? Por quê? Porque essa API ela começa a entender quem que é o seu cliente ideal para os teus anúncios realmente começar a aparecer para aquelas pessoas que realmente vão comprar de você, né? Então, para ver como que já vem forte isso. E é por isso que as pessoas não entendem, por exemplo, pesquisou uma geladeira Ai, nossa. E agora só aparece. Só aparece geladeira. O celular nos ouve mesmo, né? Quietinho, fala, não, é só de pensar, já vai aparecer para nós. Então, tem toda essa mecânica aí. Hoje mesmo eu estava escutando, falando alguma coisa e é assim, surreal. Aonde a inteligência artificial vai buscar toda essa base de dados. Então, em torno de trilhão. É algo muito gigante, tá louco. Entendeu? Imagine assim, né?
a detentora de todo o conhecimento universal. Eu acho que essa é a frase que explica, né? É muita coisa, mas está muito longe, é um programa, né? Então está muito longe, não vamos também. Eu já vi muita gente grande falando que vai substituir, Nunca que pensa vai. sozinho, que é isso. Não. Nunca vai. Não é isso, porque ela está sendo treinada, né? E quando a gente fala de aprendizado, é isso, ela vai estar sempre aprendendo ali, colocando todas as informações. Agora, imagine como isso não é um hype mais, né? Não é uma moda. É algo que veio para ficar realmente, e é fato. Quem não tiver um pouco de conhecimento disso ou buscar trazer isso, não vai estar no mercado, porque as big techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, elas simplesmente estão apostando e investindo, mas milhões, bilhões nisso daí. Então, essas empresas, elas não jogam para poder errar, Perder, né? entendeu? Não, de maneira alguma. Então, é algo que é muito real. Portanto, que já tem graduação de inteligência artificial. Sim, e eu vi, né? Tá vindo aqui para Pouso Alegre. A Unifei para cá com uma área específica. Tá aparecendo aí na tela para nós o Colégio Gênios, que fica ali na Praça João Pinheiro. É um colégio de período integral, com horário super diferenciado, do berçário ao fundamental, com várias atividades extra classes. É um colégio com princípios cristãos, familiares, um colégio onde, de fato, realmente eles vão trabalhar a base de um cidadão bem estruturado, não só intelectualmente falando, mas emocionalmente falando. Uma das matérias que eles têm lá é inteligência emocional, que eles chamam de socioemocional. As minhas crianças, por sinal, amam essa aula. Então, fica a dica aí, se você está procurando um colégio de confiança para o seu filho para 2026, as matrículas estão abertas no Colégio Gênios, falar com a Kelly ou com o Fernando. Vai lá, Henrique. Legal. Uma pergunta que não vai fugir tanto aqui do assunto, mas como você é uma expert no assunto, você já deve ter assistido algum seriado, alguns filmes, onde as pessoas começam a interagir com o robô, obedecem tudo, melhor dizendo, o robô obedece tudo que eles querem, e de repente o robô se desajusta e sai atirando e começa a agir por conta própria. Você acha que esse futuro está longe ou isso já pode acontecer? Então, os delírio que você falou, como é que chama? Quando a inteligência... Não, ela... Alucinar. O que acontece? Eu vejo que isso ainda tem muita coisa de ficção, tá? Tem muita gente interessada em trazer alguma coisa que vai ser ruim, vai ser o fim do mundo, que vai ser, nossa, o robô vai estar construindo bomba atômica, é isso. Eu não acho que é bem por esse caminho. O que eu acredito, e eu sou uma pessoa que sou extremamente otimista e acredito que venha para poder potencializar, para poder ajudar, sim, mas é de tornar cada vez mais próximo de entender as emoções. Então vamos lá, é um treinamento que esses robôs eles têm e eles são capazes de entender as emoções e são treinados para poder também sentir ou expressar as emoções que estão ali por perto. Então, eu acho que expressar, que né? já é um avanço muito forte, imagina. Não, mas expressar, né? Talvez. Ele está sendo treinado, inclusive, para ele ter essa sensação. Autonomia, ter essa sensação. Agora, vamos lembrar que é sempre um homem que está por trás, que está treinando tudo isso. Exatamente. Então é isso que dá medo. Exatamente. É uma faca de dois gumes, mas eu não quero pensar que isso vai ser alguma coisa que vai estar. Que vai acabar entendeu? com a humanidade. Que vai. Essa não. coisa louca que eles colocam Vamos pensar que algo. Vai ter correções que vai ter que acontecer aí, mas vamos pensar que é algo que tá grande. Né? A gente vai pensar que. Gente, olha do que eu lembrei agora.
Não, Vocês vão morrer de rir. eu tô querendo rir aqui também, porque eu lembrei de uma outra situação Ai, e meu eu vou Deus. contar. Lembrei dos Power Rangers. Nossa, Agora você Agora você... agora Atrasada na escola pra assistir deixou Power Rangers. clara aí a idade, Carol. É, não tem como esconder mais, hein, Carol? Sacanagem. Mas eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu recebi um meme esses dias de um robô que chegou. Eles iam fazer um lançamento desse robô. E aí ele chegou pra cumprimentar o pessoal assim na plateia, né? Ele tava no palco. Aí ele chegou assim, quando ele chegou, ele caiu. De cara no chão, né? Só que as pernas dele deu uma bombeadinha, ele caiu. Aí o povo começou a falar assim: tá vendo? Até o robô tremeu quando ele tem que falar em público. Deu uma olhadinha, olhou pra cá, Muito pum. bom. Aí eles foram lá pegar ele, levar. Agora sim, ó, que ponto que chegou. Esses dias eu tava vendo numa postagem do Jair de Oliveira, né, o Jairzinho, Uhum. que ele mora nos Estados Unidos, e aí ele achou muito interessante que ele foi pedir um Uber lá, e lá é muito comum aqueles carros da Tesla, né, que são os carros autônomos. Olha só a que ponto já chegou. Você pede um Uber, não tem motorista, eu não sei se eu teria coragem ainda. Aí eu vi ele e a mulher dele assim, meio assim, nossa, mas a gente vai mesmo e tal. E eles gravando ali, eu achei incrível o negócio. Então, assim, esse carro foi treinado, óbvio, para poder, né, agir, mas existe já O cara algumas coisas que pode acontecer de dar errado, né? E existe também um maléfico que pode ter treinado esse carro para explodir ali na esquina, para cair no abismo. Então, né? Tudo Inclusive, eu tem que assisti um ver, filme né? assim também. Então, Mas eu acho que isso ainda tá meio ficção, né? Mas assim, a que ponto que chegou, né? Dessa autonomia. Então, por que eu lembrei dos Power Rangers? Porque os bons sempre venciam os maus, entendeu? Power Rangers. Por mais que vão programar um robô para fazer maldade, vai ter um cidadão do bem lá que vai combater o mal e no final o bem vai vencer. Então, assim, não vamos ficar muito noiado com o negócio, não, né? Vamos olhar. Eu sei que você já assistiu o outro. Jaspion, mas tá bom. Né? Porque o Jaspion já tinha um robôzão, levantava também lá e... Jaspion eu não vi, gente. Eu tô da época do Power Rangers. Não menta, que você assistia a Record, era um Jaspion. Mas assim, a tecnologia, já o mercado da Dani já é diferente. A Dani vem para realmente implementar ali algo que vai sofisticar a sua empresa, o seu atendimento, que vai melhorar a performance. O que é performar? É aumentar seu faturamento de verdade, não é, Dani? É trazer resultado de verdade para sua empresa. Eu não vejo outra palavra não ser qualidade de vida. Também. Tá, tanto pro dono quanto pro A funcionário. gente vai tirar o profissional daquele estresse ali e vai trazer um conforto maior. Você imagina Com que isso, alegria, o né? atendimento presencial, ele vai ficar muito mais caloroso, muito mais receptivo, porque aquele ser humano que está ali na frente não está tão sobrecarregado. Então, vai melhorar muito o atendimento humanizado quando se implementa a ajuda da inteligência artificial. E sabe uma coisa que eu acabei de me atentar aqui, que muita gente pergunta, porque quando fala disso, aí tem gente que fala assim, nossa, mas isso deve ser a coisa mais absurda do mundo, não é para minha empresa, né? Eu escuto, às vezes, algumas dessas objeções quando falam, não, mas eu sou muito pequena ainda, não dá para colocar. Gente, vamos atentar uma coisa, um custo de um agente de IA com esse acompanhamento é muito menor do que um próprio funcionário. Só que ele vai trabalhar numa potência gigantesca. Então, quem não quer ter essa melhora, então é básico. Então, serve sim para pequena empresa, para média empresa, para grandes empresas. Então, tem como contratar um vendedor para mim? Tem, claro que tem. Então tá contratado. Então, fechando as câmeras aqui, você já tem uma nova função. Claro que tem. O que eu tô pensando aqui, vamos supor, pessoas ou clínicas, todo mundo hoje usa o tráfego pago para poder fazer suas campanhas. Sim. E você é prova disso, Carol, quando nós fizemos um evento, o quão eu me estressava, não porque eu estressava de atender o cliente, mas porque você tem outros afazeres, outros compromissos,
e o tráfego tá rodando 24 horas e a mensagem chegando 11 da noite, mensagem às 2, mensagem às 5, mensagem quando você tá dirigindo, mensagem... E você não quer perder o cliente, você tem que parar, explicar todo o seu portfólio que você faz. E tem dia que você não tá bem, tem dia que você não tá no seu melhor dia. Aí você tem uma agente que vai responder ali com toda a simpatia, Isso com é tudo aquilo maravilhoso. que o cliente quer ouvir. E automaticamente a venda vai ocorrer naturalmente. É isso que a Dani vai Exatamente. proporcionar aqui para vocês. Exatamente. Independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho. Então, todo mundo tem essa necessidade, porque estatística também, né? Quando a gente demora mais do que 4 minutos para responder, Nossa, Ele procura um outro cliente, profissional. ele procura procura outro. outro. Aí, tá vendo? Entendeu? Mais uma estatística Eu que já você, tinha visto empreendedor, isso. tem que se atentar. Então, não é, eu não quero deixar desumano o meu atendimento. Não é isso. É você melhorar o seu atendimento e depois você dá continuidade. A hora do fechamento, eu vou entrar na hora do fechamento. Exato. É porque Exato. aí também ponho amor nas minhas palavras, mas a gente para de perder tempo com os curiosos, né? Porque todo negócio tem os curiosos. Tem. Então, se é só um curioso, na metade do atendimento com a IA, ele vai embora. Exatamente. Se é realmente um potencial cliente, ele vai esperar até chegar a hora do atendimento com o humano. É isso. Quando a gente trabalha com um agente, que a gente chama isso de qualificador de lead, né? Que ele vai entender aonde que aquele cliente lá tá, ele já direciona, ele foi treinado para isso, com muito mais capacidade, Funciona às tipo- vezes, do que um Tipo humano. Manchete, não? Não é o Manchete? Tipo aquele do Facebook, assim, também que você cria ali. Só que ele não é tão... Só que vai ser específico, né? É muito Personalizado. específico e acaba que fica bem mecanizado mesmo, o Manchete, né? Tudo que a gente não quer é isso, aquela Uhum. coisa mecânica, né? A gente quer uma conversa fluida, onde o próprio cliente ali, do seu cliente, Uhum. vai se sentir acolhido. Quem não quer? Né? E atendido. E atendido, Na com hora. certeza. Mas, por exemplo, numa urgência de um dentista, por exemplo, você consegue identificar ali também no atendimento. Vamos supor, uma pessoa que está com uma urgência na sua boca para resolver algum problema. Também essa IA vai conseguir identificar isso e você vai dar Prontamente. totalmente atenção, né, para o seu cliente ali. Não vai estressar tanto o atendente ou o atendente que é humano Exato. fazendo ali. Exato. Dani, você quer deixar algum recado aí pro pessoal? A gente, infelizmente, já tá chegando ao final. Ai, que pena. Passa passou voando, rápido, passa. Digo que voa o tempo. Aqui Nem é percebi isso. Uma que hora delícia. voa. Gente, ó, o meu recado aqui é que a IA veio para poder ficar. Tem possibilidades para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, realmente eu estou à disposição, tá? Entra lá no Instagram, que às vezes a gente consegue auxiliar um pouquinho mais, @doutoradaniela_barros.ia, que às vezes, se vocês quiserem brincar também um pouquinho para ver como que uma IA lá trabalha, no direct dá para fazer isso também, é interessante. Tiver alguma dúvida a mais que queira entender, eu também estou à disposição aqui. E a gente está aqui só para somar, para poder sempre melhorar, otimizar cada vez mais aí todos os processos. Muito isso. obrigada. Prazer imenso, Obrigado. satisfação, gente. Muito gostoso. Obrigada. É isso, pessoal. Nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso objetivo. Então, se você tem aí também um assunto que você acha relevante trazer para cá, deixa aí nos comentários. E até a semana que vem. Tchau, tchau.